Olá, seja muito bem-vinda a mais um Café com Sabedoria. Seja muito bem-vindo, você também, para mais uma semana, mais um encontro, mais uma segunda-feira muito abençoada que começamos por aqui. Bom dia, Thay, bom dia, Janaína, bom dia, Ju, bom dia, Diele, bom dia do tempo, bom dia, Sil, bom dia para cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Já pega seu café, já vai chegando para cá. Vamos começando mais uma semana, uma segunda-feira que não é braba, uma segunda-feira muito agradável, que assim seja, que nós façamos ser assim. Bom dia e vamos lá. Então, retomando, no sábado nós começamos a falar sobre a presença de Deus na nossa vida. Então, ele vai falar ao longo dos próximos dias exatamente sobre isso, sobre essa presença de Deus. Vai nos proporcionar algumas reflexões sobre esse tema tão importante e nós falaremos detalhes por detalhes nos próximos dias. E aí, ele já começa dizendo assim para nós. Cada um de nós, mesmo com todas as mães do mundo, podem querer a seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Ele é um pai amoroso. Então, nosso Senhor é um pai extremamente amoroso, misericordioso, que nos ajuda, que nos inspira, que nos abençoa, que nos perdoa. Então, mesmo com todas as mães do mundo, quem é mãe sabe muito bem o amor de mãe, como é grande, como é misericordioso, como é ajudador dos filhos. Mas mesmo com todas as mães do mundo, o nosso Senhor sempre ainda nos oferece mais, ainda tem muito mais a sua presença que todas as mães juntas. Imagina só o tamanho desse amor, tanto que ele nos deu o seu Filho único e amado, que foi pregado numa cruz por cada um de nós. Então jamais se esqueça disso, que você já foi profundamente amada, né? Nenhuma demonstração humana de amor sequer chega aos pés disso. Então, se em algum momento você esteja parando para pensar, eu não me sinto amada, eu me sinto tão rejeitada, eu me sinto tão excluída, eu me sinto tão sem ninguém, jamais se esqueça o quão amada você é por um Deus que se fez homem por você, pela Rayane, pela Fran, pela Lu, pelo Jonathan, por cada um de nós. E esse mesmo Deus, hoje e sempre, nos ajuda, nos inspira, nos abençoa e nos perdoa. Então, encha seu coração nessa segunda-feira de todo esse amor que foi oferecido para você. Jamais se esqueça disso. E aí, ele continua dizendo para nós: necessário é que nos embebamos necessário é que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai e muito Pai nosso é o Senhor que está junto de nós e nos céus. Então, jamais se esqueça que esse Deus, que é nosso Pai, nosso Senhor, está aqui junto de nós, está no meio de nós e também está nos céus. Então, no sábado nós falávamos justamente sobre isso, que muitas vezes a gente esquece que Ele está no meio de nós, a gente esquece da presença dEle, A gente acha que Ele está muito distante, muito longe, lá nos céus, lá no meio das estrelas, longe, mas não, de forma alguma. Ele está muito perto de nós. Ele está conosco o tempo todo. Ele é onipresente, Ele é onisciente. A gente jamais pode se esquecer disso. Então, é necessário que a gente se encha disso, que a gente transborde disso, que a gente sature
desse entendimento, dessa lembrança que Ele está junto de nós o tempo todo. Ele está junto de você hoje, nessa segunda-feira. Ele está junto de você no momento de dor. Ele está junto de você no momento de alegria. Ele está junto de você o tempo todo. Aqui e nos céus. Então não se esqueça jamais, em instante algum, que muitas vezes a gente se sente sozinha, desamparada, perdida, sem ninguém. Sente como se nada tivesse solução. E a gente se esquece que Ele está ao nosso lado. E se Deus está ao nosso lado, como que eu estou sozinha? Se Deus está do meu lado, como que eu estou sem forças? Se Deus está do meu lado, como que eu não tenho solução? Mas a gente se esquece desse recurso tão preciosíssimo, que é a presença de Deus a todo instante ao nosso lado. Nós, na nossa pequenez, nos esquecemos desse privilégio. Então que a gente jamais se esqueça disso, que a gente transborde, que a gente satura, que a gente se lote, se encha dessa presença de Deus que está constantemente ao nosso lado, assim na terra como nos céus. E aí ele continua dizendo assim para nós: habitua-te a elevar o coração a Deus em ação de graças, muitas vezes ao dia, porque Ele te dá isto e aquilo, mas porque também te desprezam, porque não tens o que precisas, ou porque os tem, porque criou o sol e a lua, porque criou este animal e aquela planta, e por tudo que tens. Dá-lhe graças por tudo, porque absolutamente tudo é bom. E aí a gente pode resumir esse parágrafo naquele grande versículo: a tudo dai graças. Tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus. E se é tudo, minha gente, é absolutamente tudo. Não é só o que é gostoso, não é só o que é confortável, é tudo. É o sofrimento, é a dor, é a dificuldade, é a pedra no caminho, é a aprovação. Absolutamente tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus. A tudo dai graças. Só que a gente gosta de dar graças, de agradecer, quando a gente tá feliz, quando o milagre acontece, quando a gente tá viajando, quando a gente tá de férias, quando troca o carro, quando as coisas dão certo, aí a gente agradece. Mas no momento de dor a gente reclama. A gente fala: ai, Deus não me ouve. Ai, nada pra mim funciona. Ai, eu não sei o quê. E reclama, e só vê o lado negativo das coisas. Quem consegue dar graças em tudo, quem consegue sempre agradecer mesmo diante da provação, quem consegue agradecer pela comida no prato, pela energia elétrica, quem consegue agradecer pelo filho, pelo travesseiro que dorme, pela cama que deita, por absolutamente tudo. Quem consegue dar graças em tudo, consegue realmente ter a plenitude da felicidade nessa vida. Porque nós temos a opção de agradecer ou de reclamar. Nós temos a opção de dar graças em tudo ou de reclamar de tudo. É uma escolha que nós fazemos. Então, o maior ensinamento que você vai tirar hoje desse nosso papo aqui é a tudo dai graças. É tudo. É o marido fora de casa, é a esposa fora de casa, é a crise no seu casamento, é o problema com os seus filhos, é a dificuldade financeira. A tudo dai graças. Vou explicar com uma história real. Não é vozes da minha cabeça, é uma história real. Um piloto de avião estava passando pela Amazônia daquele tamanho todo que nós conhecemos. O avião começa a apresentar alguns problemas, ele começa a ficar aflito e o avião dando algumas panes, aparecendo alguns sinais ali, ele nervoso, ele tenso e tentando buscar contato, mas é no meio da Amazônia, não tem onde pousar. Onde ele olha é só árvore, aquela imensidão de verde, e ele fica aflito e ele fica nervoso e ele não tem a quem recorrer. E era um avião um pouco mais restrito de opções assim, e ele vai pensando: vou cair, vou morrer, vou cair, vou morrer.
Ele vai dando aquela aflição, aquele desespero. E ele tenta de todas as formas e ele cai com o avião no meio da Amazônia. Porém, ele sobrevive, sozinho. No meio da Amazônia, ele cai, ele se fere naturalmente, caiu em meio às árvores. Entretanto, ele não morreu, ele sobreviveu. E aí ele está no meio da Amazônia, sozinho, perdido, com dores, sem condição nenhuma, com medo, obviamente, desesperado. E ele vai tentando ali sobreviver diante daquela situação. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 10, passa 20, passa 30, passa 36 dias. E esse homem continuou lá, sozinho, perdido, no meio da Amazônia. E, para piorar, era uma época muito chuvosa. Então, ele tentava construir um abrigo, chovia, desmoronava tudo. Ele tentava construir uma fogueira, chovia e apagava. Ele tentava pegar um bicho ali para fazer, chovia e apagava tudo. E ele sempre muito úmido, sempre com muito frio, aí ele sempre ali resfriado e tudo mais, e ele pensava, não aguento mais, e ele rezava para que viesse algum bicho e ele perdesse a vida, porque ele não aguentava mais aquele desespero. Você imagina, se coloque nessa situação, você por 36 horas, sem celular, sozinho, na Amazônia, com fome, com dor, machucado, com medo, com desespero. Imagina, você por 36 horas, o caos que seria. Agora você imagina você por mais de um mês, por 36 dias, certo? Guarda essa informação. E ele lá, e ele reclamava daquela chuva, e ele falava, para de chover, Senhor, faz parar de chover, faz parar de chover. E chovia, 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 chovia. E ele com desespero com aquela chuva, até que um dia veio o Espírito Santo, soprou no ouvido dele, a tudo dai graças. E ele ficou aquilo martelando na cabeça dele, a tudo dai graças, a tudo dai graças. Mas aí um dia ele reclamava da chuva, outro não, até que ele decidiu, não, realmente, a tudo dai graças. E ele começou a agradecer por aquela chuva. E chovia e ele ficava feliz. E chovia e ele ficava feliz. Era o que ele tinha para fazer naquele momento, ele ficava observando os trovões ali e tal. É um jeito dele passar o tempo também, porque imagina o tédio. Enfim. E aí ele começou a agradecer por aquela chuva, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Até que um belo dia ele começa a ouvir longe, muito longe, um barulho de motosserra. Aí ele falou, meu Deus, se tem alguém ali cortando árvores é porque tem gente. Vou me guiar pelo barulho da motosserra e vou chegar até lá. Aí ele foi se guiando pelo barulho da motosserra, ele foi caminhando, e chovia. E ele naquela situação, você imagina, 30 e poucos dias sem se alimentar direito, sem dormir direito, barbudo, machucado. E a motosserra, e ele ia se guiando, e ele ouvia a motosserra, e ele ia se guiando, e foi, até que ele conseguiu chegar. Era um assentamento de garimpeiros ali, de pessoas que estavam explorando ali a floresta. Aí ele chegou daquele jeito, assustou todo mundo, e ele, não, calma, calma, foi contando a história ali, todo mundo muito impactado com aquilo que tinha acontecido. E aí já chamaram, né, pelo rádio outras pessoas para tentar vir resgatar ele, e foi aquela comoção toda, enfim. E aí ele perguntou para as pessoas, ei, me fala aqui um negócio, como é que vocês chegaram até aqui, né, uma região tão densa, assim, tão no interior da mata mesmo, como que vocês conseguiram chegar até aqui? E foi conversando ali com aqueles homens. E aí os caras falaram assim pra ele, nossa rapaz, você não acredita? Esse ano choveu tanto, que aí o nível do rio subiu tanto, e a gente conseguiu chegar até aqui. Olha que beleza, ninguém explorou essa região ainda, olha o tanto de coisa que a gente vai conseguir levar daqui, porque choveu tanto, nossa que bênção, né? E aí naquele momento ele parou, agradeceu, refletiu e pensou, se não tivesse chovido tanto assim, esses homens não conseguiriam estar aqui e eu morreria exatamente nesse lugar. Todo o sofrimento que ele passou com aquela chuva foi o que foi possível ele ser salvo por aqueles homens.
Essa é a história real do piloto Antônio Senna. Se você jogar no Google, ele tem vários livros escritos, várias palestras, em vários podcasts, ele conta essa história detalhadamente, né? Que eu resumi muito aqui pra gente conversar sobre. E essa é a história da vida dele. Isso aconteceu há uns 3 anos, 4 anos atrás, eu acredito. E foi toda aquela chuva que causou tanto sofrimento para ele naqueles dias, que proporcionou que ele pudesse ser salvo. Então, hoje na sua vida, talvez aconteça a mesma coisa. Talvez esteja chovendo muito na sua história. Talvez tenha uma situação que você pede, Senhor, para com isso, Senhor, tira isso de mim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mas seja exatamente essa crise no seu casamento, seja exatamente esse divórcio, seja exatamente essa dor, seja exatamente esse problema com o filho, esse problema financeiro, exatamente a situação que você está passando hoje. Exatamente essa queda, exatamente essa dor que vai proporcionar a sua salvação, que vai proporcionar com que você se aproxime de Deus, que vai proporcionar que você amadureça, que você cresça, que você se converta, que você mude de vida, que você se transforme, que você mude de rota, que você depois de 36 dias, metaforicamente falando, você olhe para trás e fala, Senhor, obrigada por tanta chuva. Porque se o rio não tivesse subido assim, eu não estaria aqui, salva. Impactante, né, Sabrina? Exatamente. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, só que a gente não consegue enxergar daqui 36 dias. A gente não consegue enxergar nem daqui 10 minutos. Mas Deus já viu todas as coisas e Ele permite isso na sua vida. Ele permite toda essa chuva. Ele permite que tudo que você está construindo ali, a fogueira, o abrigo, desmorone com a chuva. Para que o rio suba e você seja salvo. Ele permite tudo isso na sua vida para a sua salvação. Só que nós, diante da nossa pequenez, diante do nosso egoísmo, diante da nossa reclamação, a gente é incapaz de perceber isso. Nós somos incapazes de entender isso. E nós fazemos o quê? A gente reclama da chuva, a gente reclama do problema. Só que nós não entendemos o benefício que Deus está permitindo para nós, diante daquela situação. Então, a minha reflexão para essa sua semana, especialmente hoje, nessa segunda-feira, é que você olhe para todas as dificuldades que você esteja enfrentando hoje e não reclame delas, mas pense, assim como essa história, né, que toda essa crise, toda essa dor, tudo isso que você está passando é a chuva que está apagando a sua fogueira, mas é ela que vai te salvar. É ela que vai te salvar principalmente diante da vida eterna, que é o que realmente importa, minha gente. Nossa morada não é aqui. Nossa morada é o céu. Só que nós nos esquecemos porque a gente acha que Deus está distante. A gente acha que Deus está longe. A gente acha que o céu está longe. A gente acha que a nossa passagem para essa vida eterna está longe, não vai chegar. Mas vai. E tudo que nós passamos aqui é para que um dia nós mereçamos esse céu. Mereçamos esse banquete final. Para que nós possamos ser salvos. Então, que a gente se guie, assim como o Antônio Senna se guiou pelo barulho da motosserra. Que a gente se guie por essa verdade. Pelo caminho que realmente nós devemos seguir, para que a gente possa ser resgatado. Que a gente se guie por bons exemplos, por boas referências, por boas pessoas que pregam a verdade. Que não pregam só o que é fácil, só o que é gostoso. Ah, não deu certo, separa. O importante é ser feliz. E não sei o quê. Que você não se guie por esse barulho. Que você se guie pelo realmente está escrito nas palavras de Deus. Está escrito no direcionamento que vem do Senhor, que você se guie pela verdade, que você não se confunda com tantos barulhos que tem no mundo, para que você sim seja resgatado, para que sim você seja salvo, para que você não se perca. Então, eu contei essa história hoje
para você se ver nela, para você ver que existem inúmeras situações extremamente complicadas, que nós devemos sim agradecer, mesmo diante da nossa crise, mesmo diante da nossa dificuldade, que nós agradeçamos por ela, que nós demos graça por absolutamente tudo, porque se está acontecendo na nossa vida, é para que nós sejamos salvos. Se está chovendo e apagando a sua fogueira, é para que você seja salvo. Se está tendo essa crise no seu casamento, é para que você seja salvo. Se você está passando por essa dificuldade, e cada pessoa aqui hoje está passando por uma dificuldade diferente. Eu estou passando pela minha, você está passando pela sua, e assim é. Para que nós um dia possamos, melhor dizendo, possamos ser salvos. Então que você saia daqui com o entendimento. A tudo dai graças. Na dor dai graças, na dificuldade dai graças, na glória dai graças, quando o milagre chegar dai graças. A absolutamente tudo dai graças. Se nós vivemos com essa visão, com essa capacidade de reflexão, não tem outra chance, a sua vida vai ser profundamente transformada. Você sai daqui uma nova pessoa. Então essa é a minha reflexão para você hoje. Ao longo do dia, lembra sempre disso, a tudo dai graças. Fica meditando nessa frase, repetindo ela. Aconteceu um problema no trabalho, no trânsito agora, alguma situação? A tudo dai graças, a tudo dai graças, a tudo dai graças, a tudo dai graças. Você muda a sua energia, você muda a sua percepção, você muda o seu semblante, você passa a agradecer, a atrair coisas melhores. É impossível não funcionar, é impossível. A tudo dai graças. Várias vezes no dia agradece a Deus. Senhor, obrigada por esse emprego. Senhor, obrigada pelos meus filhos, obrigada pelo meu marido, obrigada por essa situação. Obrigada, a tudo dai graças, a tudo, a tudo, a tudo, a tudo, a tudo. Eu duvido que a sua segunda-feira não vai ser outra. Duvido que a sua semana não vai ser profundamente diferente. Cheia de ânimo, de motivação. Uma pessoa que chega e é agradável. As coisas vão fluir para você, as coisas vão acontecer para você com base nessa fé. A tudo dai graças. Então, me despeço hoje te provocando essa reflexão, essa tarefinha do dia. A tudo dai graças. Nos vemos amanhã, às 6:30 da manhã, em mais um Café com Sabedoria. Desejo que a sua segunda-feira seja muito abençoada, que a sua semana seja incrível, repleta de coisas boas, de glórias, de milagres, independentemente das dificuldades. A tudo dai graças. Um grande beijo, nos vemos amanhã em mais um Café com Sabedoria. Tchau!